Todos com a paz do Senhor, muito prazer, quero pedir para todos os irmãos abrir a Bíblia em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13, 14, 15, 16 e o versículo de número 20, será o tema dessa penúltima lição de Escola Bíblica Dominical, que traz por título Chamado para a Decisão e o Compromisso, tá bom? O chamado para a decisão e o compromisso. Tema relevante, tema sério, tema bíblico, aonde nós temos como objetivo fazer a exposição de tal tema. Eu quero acreditar que debaixo da graça de Deus nós vamos conseguir. Deus abençoe a todos os irmãos que vão ficar aqui na nossa catedral pela manhã. Muitas salas estão sendo divididas. Deus abençoe aos nossos líderes que aqui estão. Pastora Binaí está em viagem, Bispo Nair, Pastor Edson Pains. Vamos que vamos nessa manhã, amém? Amém, amém, amém? Diz assim, Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 13, quero ainda fazer menção do pastor Johnny e da pastora Márcia Silva, Deus vos abençoe poderosamente, casal que me conheceu desde quando era adolescente, né? Deu minhas primeiras oportunidades, Deus abençoe. Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Podem alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Verso 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Verso 20, por favor. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? Irmãos, você vai perceber que ao longo da teologia que nos foi dada acerca do Sermão da Montanha, eu vou voltar a repetir o que eu falei em algumas das lições. O Sermão da Montanha, o propósito de Jesus não é fazer outra coisa ao não ser apresentar sobre as leis do reino dos céus. A bem da verdade, Jesus vai trazer no Sermão da Montanha a vontade dos céus, a moral dos céus, a filosofia dos céus e basicamente como os céus pensa a respeito de vida cristã. Essa é a proposta de Jesus. Ele faz isso com êxtase e com muito brilhantismo, como de fato tudo que ele fez enquanto esteve aqui na terra. Porém, quando nós chegamos no dito capítulo de número 7, a partir do versículo de número 13, nós vamos ter o que muitos teólogos chamam de o ápice do Sermão da Montanha. Você vai se lembrar que Jesus no Sermão da Montanha vai apresentar uma série de temas, uma série de lições frente à vida cristã. Agora, ele vai chegar no processo de conclusão, e no processo de conclusão é a hora de colocar justamente para decidir quem quer ser morador do reino ou não. Essa é a proposta a partir do versículo de número 13. É aí que a primeira lição é essa. Esse texto de Mateus capítulo 7, verso 13, 14, 15, 16, 17, o verso 20, vai mostrar sobre a conclusão do sermão, e a proposta é mostrar quem é que de fato vai querer ser morador do reino dos céus, ser representante do reino dos céus, quem é que de fato vai querer vida cristã, ou não, não é? Ou não. Segunda consideração, o texto vai apresentar a teologia do poder de decisão, e você vai perceber que constantemente em textos da Bíblia, Deus simplesmente joga para o ser humano a responsabilidade de se decidir e a responsabilidade de escolher. Tem um texto que eu gosto muito de pregar sobre ele, que está em Deuteronômio capítulo 3, 30, verso 19, quando Deus diz assim: os céus e a terra, através da boca de Moisés,
tomo hoje por testemunha contra ti, que eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí a parte B do versículo diz assim: escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. A NVI traduziu para que viva você e que seus filhos vivam bem. Você vai perceber que nós temos 400 mil homens, fora mulheres e crianças. Alguns dizem por aí que chegava um número de quase 3 milhões de pessoas, bem maior que a metrópole de Goiânia. E aonde Deus de fato vai convocar esse povo para transferir a responsabilidade de qual decisão eles iam tomar, de qual tapete eles iriam caminhar e de quais atitudes eles iam decidir assumir frente à grandeza da glória de Deus. Você vai perceber também isso em Josué capítulo 24, eu vou pedir para a mídia colocar, Josué capítulo 24, versículo de número 13 e o versículo de número 15. Josué capítulo de número 24, versículo de número 13 a 15 diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, a cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Verso 14: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. O ápice no verso 15: se porém não lhe agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Josué falando: mas eu e minha família decidimos, concluímos, vamos tomar a atitude de servir ao Senhor. Então, quando eu uso a expressão, a teologia da decisão, que você vai encontrar textos no Antigo e textos no Novo Testamento, aonde de fato Deus vai entregar a responsabilidade do ser humano escolher sobre o que eles vão querer para a sua vida. E é por isso que textos iguais a esses estão carregados nas páginas das Escrituras. Está, o que é que Jesus está fazendo? Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 13. O que Deus fez no Antigo Testamento com os judeus? O que? Chamar o povo para uma proposta de decisão. E a proposta é essa: vocês devem entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho espaçoso, o caminho que conduz ao homem à perdição, e muitos são que entram por ela. E é aqui que eu preciso te apresentar uma outra lição desse texto, como todos os textos. Deus vai apresentar o caminho de morte e de vida. Deus vai apresentar o caminho da bênção e da maldição. Deus pode escolher pelo ser humano? Resposta: não. Mas o que é que Deus faz? Deus incentiva, instrui, direciona e estimula o ser humano a escolher qual é o melhor caminho. Deuteronômio 30:19, a parte B, Deus diz: escolham, pois, a vida, para que viva você e seus filhos. É isso que você vai perceber. Deus apresenta o leque, pastor Oséias, mas Deus ainda vai dar uma direção daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável, como de fato se resume nos atributos e nos adjetivos da vontade de Deus. É isso que Jesus quer apresentando essa proposta. Então, o tópico de número 1 tem algo interessante, eu queria que você lesse comigo. Já no tópico primeiro já começa dizendo assim: Jesus nos apresenta duas portas e dois caminhos a seguir. Aí no tópico de número 1 diz assim: a porta estreita. Frequentemente ouve-se a expressão: não importa a religião que se segue, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Tais expressões são incompatíveis com os ensinamentos de Jesus. A Bíblia só fala de um caminho para a salvação, e esse caminho é estreito. A estrada que conduz à vida está aberta a todos, mas quem decide trilhar esse caminho tem que se submeter
ao rigor das exigências. O caminho estreito provavelmente se refere às demandas do discipulado, compromisso pessoal, renúncia de si mesmo, perseguição, tentação e até morte, seguindo os passos de Jesus. É aqui que Jesus vai apresentar uma outra característica do seu discurso. Ele vai dizer que na vida cristã existem duas portas. Ele vai dizer que larga é a porta que leva para a perdição, e ao mesmo tempo ele vai dizer que estreita é a marca da porta que vai levar e vai conduzir o homem e vai conduzir a mulher à vida eterna. Primeira consideração que está bem nítido no tópico 1.1, quando nós falamos sobre a porta estreita. Primeira consideração: a pessoa só entra pela porta estreita sozinho. Eu preciso lhe relembrar isso. A pessoa só entra pela porta estreita sozinho. Muitos homens e mulheres, estudantes das Escrituras, exegetas, quando vão de fato comentar a proposta da porta estreita, eles vão dizer que a porta que é estreita, que leva o homem ao céu, ela se assemelha a uma catraca. E você sabe que não tem como passar de dois numa catraca, não é? Pelo menos não de uma forma lícita. Eu falo isso porque enquanto adolescente, voltando da escola, de vez em quando a gente tentava fazer isso, né? Carteirinha cara demais, valor da passagem, uns passavam por debaixo da catraca, mas a proposta da catraca é você passar unicamente sozinho. Ou quando você vai no banco, o segurança deixa você passar com alguém da sua família ao mesmo tempo? Não deixa. Não deixa. O que eu estou querendo dizer para você? Que a responsabilidade de acatar o chamado divino frente a entrar pela porta estreita, ele é totalmente individual. Ou seja, eu não posso levar alguém para o céu comigo. Afinal de contas, a salvação, ela foge da esfera humana e encontra-se perfeitamente na esfera divina. Essa é a primeira consideração da porta estreita. A porta, somente eu posso entrar por ela. E por mais que eu tenha boa vontade, eu não posso levar alguém comigo, caso essa pessoa não reconheça seus pecados e não se entregue. E não se entregue ao poder do sangue de Jesus, vai ficar justamente à mercê da outra porta. Uma outra consideração da porta estreita, aqui o comentarista já disse, é uma porta que exige arrependimento. E qual que é a proposta de Jesus em ensinar e pregar aquilo para os judeus, que a porta é estreita e que ela exige arrependimento? A verdade é que muitos judeus que viram e ouviram Jesus pregar sobre o Sermão da Montanha, eles sempre disseram, e a proposta é característica dos judeus, viu? Eles rogar para si a salvação e o que nós da teologia chamamos de corrente universalista. Eles ensinam, acreditam e pregam que todos os judeus serão salvos. Irmãos, há uma linha escatológica, dispensacionalismo, que ensina, crê e prega também. Eu não concordo com ela. Até porque João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Jesus veio para o que eram os seus, porém os seus não o reconheceram, não receberam. E a proposta de dizer os seus ali é uma referência unicamente a judeus. O que é que Jesus está ensinando? É simples. Quando os judeus do século I veem e ouvem Jesus pregar sobre o Sermão da Montanha, dizendo que a porta é estreita, que você não pode passar levando mais pessoas, que você não é salvo unicamente por ser judeu, Jesus está ensinando que para entrar pela porta estreita deve-se exigir arrependimento. E eu preciso também lhe relembrar que arrependimento é milagre, e milagre os homens não fazem. Existe sim uma responsabilidade na doutrina do arrependimento que começa unicamente com o Espírito Santo. Arrependimento sem a função do Espírito não é nada mais e nada menos do que remorso.
Outra consideração: a porta estreita vai exigir renúncia e ao mesmo tempo vai exigir batalha. E o que isso significa? Significa que uma hora que você decidiu entrar pela porta estreita, não importa quem você seja, não importa qual é seu CPF, não importa seu status, biotipo, não importa nada disso. Não importa o cargo eclesiástico que você tenha. Uma vez que você entra pela porta estreita, você pode ter absoluta certeza que você vai ganhar 3 inimigos, mas assim, da noite para o dia. Primeiro inimigo, sistema mundano. Quando João escreve a carta afirmando que o mundo já é do maligno, na gramática grega remete à tese de que o sistema mundano ele já está no colo de Satanás. Já falei em cima desse púlpito e volto a repetir. É Satanás quem vai dar a sua agenda para Deus. Até muitos alunos no seminário me perguntam: professor, onde é que Satanás está? Aí eu gosto de repetir o que ele mesmo diz. Quando Deus o perguntou: de onde vens, Satanás? Resposta, Jó capítulo 1, verso 6. Senhor, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Quando você passeia, Caldas Novas, bonito Mato Grosso do Sul, para alguns aqui Europa, né? Vai depender de onde Jesus tem te colocado. Quando você passeia, você não passeia cabisbaixo, você não passeia triste, você não passeia preocupado. Eu acompanho alguns aqui no Instagram, viu? De vez em quando eu vejo alguns de vocês viajando, alegres, felizes, sorridentes, postam a comida que comem, postam o hotel que está, alegre, tranquilo, de boa. Esse é o estado de espírito de um homem e de uma mulher quando está passeando. E é esse mesmo verbo, o passear, que Satanás vai dizer para Deus: sobre a terra eu ando e eu passeio pelas ruas da terra. E nesse passear, Satanás revela o seu propósito: tentar ferir, destruir, fazer cair homens e mulheres que de fato resolveram entrar pela porta estreita. Meus irmãos, eu nunca tive vergonha de dizer, recentemente até falando isso com o pastor Abinaí, que eu frequento um terapeuta cristão, um psicólogo cristão. E aí que meu terapeuta de vez em quando sai da figura do terapeuta e entra na figura do pastor. E nessa de entrar na figura do pastor, ele estava falando assim para mim o seguinte: Starley, a verdade é, tem coisa que deixa Satanás mais irado, não tem coisa que deixa Satanás mais irado do que derrubar um homem e saber que esse homem se levantou de novo e que essa mulher se levantou de novo. Sabe por que eu digo isso? Porque vez ou outra você vai perceber que muitos desses homens e dessas mulheres levantadas, selecionadas por Deus para cumprir propósito, ministério, como já dizia o evangelista Reinhard Bonk, para arrancar pessoas do inferno e sobre auxílio e poder do Espírito Santo levar essas pessoas para o céu, você vai perceber que constantemente Satanás vez ou outra consegue. E a pergunta é: por que é que Satanás costuma derrubar esses? Porque esses de fato são os que dão mais prejuízo. Deixa eu falar algo para você. Vai ter crentes que vão morrer sem descobrir o propósito pelo qual ele nasceu e qual é a vocação e a chamada que Deus os delegou. E uma vez que você descobre qual a missão, porque eu vou voltar a dizer, vontade de Deus na Bíblia se restringe em 3. Vontade geral, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é vontade geral. Vontade específica é a vontade que Deus tem para o povo dele e não tem para o mundo lá fora. Exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é vontade específica. E tem a vontade restrita. Vontade restrita é aquilo que Deus tem para mim, não tem para você, não tem para o Juan,
tem para o Juan e não tem para mim. Isso é vontade restrita. É o que esses pregadores chamam de propósito, ou de chamada, ou de vocação. E uma vez que você descobre qual propósito, chamada e vocação, você pode ter certeza, Satanás vai colocar um alvo nas suas costas. Segunda característica, o segundo inimigo vai ser justamente esse sistema que nós vivemos. O mundo já é do maligno. Esse mundo, eu vejo alguns pregadores pregarem, dizendo que no texto lá da tentação, o diálogo de Jesus com o diabo mentiu para Jesus, dizendo que ele queria oferecer o mundo para Deus, mas na verdade o mundo não é dele. A verdade é, o mundo foi entregue para o diabo. E terceiro inimigo que você vai ter, é o pior deles. Pior do que esse sistema, pior do que essas leis, pior do que essa perseguição será, e pior do que Satanás, pior do que o diabo, o seu inimigo sempre será você mesmo. Você é um fortíssimo inimigo para você mesmo não conseguir entrar pela porta estreita. E quando eu falo sobre você mesmo, eu estou falando do que nós, a teologia, chamamos de homens sarquinos, ou homem carnal. Seu grande desafio, o meu grande desafio, será lutar unicamente contra nós mesmos. E o que é que eu preciso te dizer? Que a porta estreita, ela exige renúncia, ela exige batalha, e é batalha de sangue, viu? É batalha de sangue. Irmãos, tentar ser crente é derramar sangue frente à vida cristã. Então por que eu digo isso? Para dizer para você que Jesus não estava brincando quando ele diz: entrai pela porta estreita, porque entrar pela porta estreita, o caminho é apertado, mas é esse o caminho que leva à vida. E Jesus é enfático a dizer: e poucos são os que encontram tais portas. E você sabe que poucos aqui, eu vou comentar agora em a perspectiva do texto em grego, mas a proposta é bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho mesmo. Tá bom? O tópico de número 1, 2, vamos lá? A porta larga. Os irmãos estão com a revista? Ah, que bom. Diz assim: a porta ampla e o caminho espaçoso oferecem bastante espaço para aqueles que desejam seguir a norma cultural e piedosa dos líderes religiosos. Os termos amplo e espaçoso têm um sentido de facilidade e conforto. Esse caminho espaçoso é de fácil acesso e pode ser confortável e tranquilo. No entanto, essa comodidade, ela é enganosa. Eu costumo dizer que uma vez que você é chamado por Deus e você corresponde a esse chamado, fica tranquilo que você nunca mais vai dormir em paz. Fica tranquilo. E quando eu falo sobre dormir em paz, você que decide de fato aceitar a proposta que Deus tem para a sua vida, aceitar a vontade de Deus e entrar pela porta estreita, eu costumo dizer que de fato paz só em Jesus, mas tem muita coisa que de fato vai te assolar. Eu quero pedir para a mídia colocar, por favor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24. 2 aos Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 4. O bom é que o texto está em NVI, vai ficar facinho para você compreender. Isso é um homem levantado por Deus, olhe bem para cá, 13 cartas escritas no Novo Testamento, poliglota. O escritor que escreveu o texto que nós vamos ler agora, percorreu 3 continentes pregando o evangelho, e detalhe, foi mais influente do que todos os imperadores romanos juntos. Olha o que ele vai dizer: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. No mundo antigo, quando eles queriam matar o prisioneiro, se eles dessem a 40ª chibatada, eles tinham que parar.
Então eles davam 39 e retornava para a primeira chibatada. Não há relatos arqueológicos de que tenha sobrevivido a 3. Paulo disse que ganhou 5. Verso 25. 3 vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Verso 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, no deserto, no mar e perigo entre falsos irmãos. Verso 27. Trabalhei arduamente, muitas das vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas das vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, olha essa expressão, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A bispa sabe do que eu estou falando. Pastorear é preocupar com a igreja, não é isso, bispa? É saber simplesmente que a pressão vem sobre a cabeça, irmãos. Isso é porta estreita. Isso é acatar a salvação e o chamado que Deus nos deu. É aceitar a proposta daquilo que Deus nos deu. E é por isso que uma vez que você aceita, você vai perceber que constantemente o sofrimento vai te rodear. Eu até brinco. Paulo chegou a narrar: 3 vezes eu sofri naufrágio, 3 vezes. Eu até costumo brincar dizendo que se eu morasse naquela época, pastor Edson, e eu visse que Paulo ia entrar dentro de um barco, eu ia pedir para remarcar a passagem. Porque todo barco, todo navio que ele entrou, todo navio foi destruído. Agora olha só a beleza do negócio. No Antigo Testamento, Moisés, nós temos um profeta chamado Jonas, que por causa dele, ele ia morrendo, e ia levando todo mundo. Irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não tenho dificuldade de ser hipócrita aqui nesse púlpito. Se eu estou levando, se está eu, pastor Edson, Kerley, Moisés, pastor Johnny, estamos à beira da morte, e se nós descobrirmos que o problema é um homem, o que o direito prega? Vamos ter que abrir da mão da vida de alguém, entendeu? Vamos comprometer o coletivo em prol de um? O que os homens fizeram? Pega Jonas, mar para dentro. Vamos morrer, vai ficar 4 famílias sem pai de família por causa de um? Por causa de um, todo mundo ia morrendo. Já no Novo Testamento, com Paulo dentro de um navio, por causa de um, ninguém morreu. Qual que é a diferença? Um estava fora, estava entrando pela porta larga, que é a porta da desobediência, e o outro estava pela porta estreita, mostrando que Deus abençoa aquele que estiver na direção e alinhado à sua vontade. Então fica tranquilo que vez ou outra o navio vai quebrar mesmo. Fique na porta estreita, que no nome de Jesus Deus vai guardar quem estiver com você. Amém? Amém, amém, amém? Stanley, qual que é a proposta do texto? Quando Jesus usa a expressão estreito para apresentar o adjetivo da porta, a palavra grega é stenos, que vem de uma raiz que significa debaixo de uma pressão perturbadora. Opa! É isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus chega a falar assim, entrai pela porta estreita, a palavra grega significa o quê? Debaixo de uma pressão que vai te perturbar. Vida cristã é ser perturbado, irmãos. Engraçado que não é só perturbado lá no mundo não, viu? Você viu o que Paulo falou? Em perigo de judeus, de frio, tive fome, tive sede. 3 vezes entrei no barco, 3 vezes o barco quase ia matando todo mundo, mas Deus nos guardou. Tive fome, tive sede. Tive que estar em jejum, quando não queria estar de jejum, queria estar comendo, mas eu queria estar comendo, mas eu fui obrigado a jejuar porque não tinha o que comer. Aí ele chega a dizer assim, e perigos entre falsos irmãos, que esse também, Paulo classifica simplesmente como a pressão de Satanás. Porque não tem lógica não. Tem uns irmãos que perturbam tanto que às vezes a gente fica perguntando, será que Deus que colocou esse camarada?
Porque só pode ser obra do Satanás, obra do diabo. O que eu quero que você entenda? É simples. Vida cristã é pressão todos os dias. Tem um colega meu, policial de elite aqui do estado de Goiás, ele fala assim: Starley, a verdade é que vida cristã é muito mais fácil que passar no curso de tropa de Rotan. É muito mais difícil. Porque é um curso que você sabe que tem data para começar e data para terminar. E uma vez que você entra na vida cristã, entra pela porta estreita, acabou, irmão. Se Deus não aliviou para Jesus, vai aliviar para nós? Ou seja, tem pressão. Porém, você vai perceber que Lucas vai mostrar a proposta do que é vida cristã. Lucas capítulo 13, versos 23 e 24, por favor. Eu preciso só da direção, Kelly, frente ao tempo, tá? Porque eu estou sem relógio. Já faltando 10 minutos, o Paulo Renato levanta uma placa aí. Tá na hora, Starley, tá bom? Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 13, desculpa, mídia, verso 23 e 24. Olha só. Alguém lhes perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Essa é uma pergunta bacana, não é? Senhor, serão poucos os salvos? Geralmente é uma pergunta que vez ou outra a gente faz. Vão ser muitos os que vão se salvar? Vão ser muitos, vão ser poucos, enfim. Versículo de número 23 ainda, por favor, logo após o versículo 24. E ele lhes disse, verso 24: esforcem-se, olha só, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar. Olha só esse texto: tentarão entrar e não conseguirão. Aí vamos lá? Primeiro, esforça-te. Tem a palavra grega agonizomai, que mostra que na vida cristã vai exigir esforço consciente. Não é aquele esforço dotado pela emoção, né? Porque vez ou outra, digamos que a nossa liderança nos convoca para um propósito de oração, e aí eu levanto minha mão, está todo mundo me vendo, está todo mundo vendo que eu oro demais, que eu sou alguém que pode contar, e quando o despertador toca, que não tem mais ninguém me vendo, que não tem mais a minha liderança me vendo, eu que havia tomado uma decisão pela emoção, a partir de agora eu desligo o despertador, e a partir de agora eu peço: Deus, levanta alguém para ir orar no meu lugar. São aquelas coisas na vida cristã que a gente toma por decisão baseada nas emoções. E geralmente, quem toma decisão na vida cristã baseado pelas emoções, com certeza fracasso será o seu destino final. Segundo, intencional, né? Um esforço intencional. Eu preciso decidir no meu coração e ser intenso quanto àquilo. Afinal de contas, se não houver intensidade na vida cristã, consequentemente, Satanás terá vitória sobre mim. E é por isso que o reino de Deus é para gente que tem característica por sofrer por ele. Afinal de contas, eu penso que era, pastor Kelly já comentou isso pela manhã, mas eu vou pedir para a mídia, por favor, colocar Mateus capítulo 5, verso 3 e o versículo de número 4. Quando diz assim: bem-aventurados, só o verso 3, está ótimo, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Titi Starley vai lhe relembrar o que significa a palavra pobre. Pobre não é um sinônimo de classe social D. Não, Jesus não está se referindo à expressão pobre de um assalariado, alguém que ganha 1.000 e poucos por mês, alguém que simplesmente ainda tem uma renda. A proposta de Jesus em apresentar a expressão pobre significa ali um mendigo, que não tem o que comer, que não tem o que se vestir, que não tem o que beber, e ele só come, só veste e só bebe se alguém passar, olhar para ele, ficar com dó e dar algo para ele simplesmente se alimentar, vestir e beber. Jesus diz que é assim os homens que vão morar no reino dos céus e as mulheres. Sabe o que é? É alguém que está aqui, que sabe que só come se Deus abrir as portas para ele comer, só respira se Deus permitir ele respirar,
e só vive se Deus não cortar o fio da sua existência. Isso é a vida cristã. E quando é que a gente fica assim? Deixa eu te relembrar. Quando a gente está debaixo de pressão. Você já viu isso? Quando a gente está debaixo de pressão, quando a vida cristã nos pressiona, você vai perceber que se tem uma coisa que a gente fica é humilde. Rapaz, eu conheci alguém, um adolescente, que simplesmente passou uma luta terrível dentro de casa, ele estava sozinho. A primeira coisa que ele foi fazer foi pegar uma harpa e começar a cantar os hinos da harpa. De Deus muito firme são as promessas. Lembra que é na hora da prova que a gente vem para oração? Ixi, irmão, é assim. É na hora da prova que a gente lê. É na hora que a giripoca e o pau quebra para o nosso lado que a gente busca a Deus. É aí que a gente vem. Tem crentes, você sabia que tem crentes que se Jesus der uma bicicleta para ele, ele desvia? Então o que é que Jesus faz? Ele faz o que está na palavra dele no Salmo 103. A Bíblia diz que ele que conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Então o que é que ele faz? Ele nos dá justamente aquilo que nos permite não nos afastar da sua presença. Não nos afastar da sua presença. Logo, isso é vida cristã. Queridos, a proposta de Jesus é mostrar que só existem dois destinos. Ou é destruição, ou é vida eterna. E aqui eu preciso te relembrar algo que provavelmente alguém não te falou. Não existe uma terceira opção. Ou vamos acabar entrando pela porta estreita, ou vamos acabar entrando pela porta larga. Não tem como ficar sem entrar em nenhuma das portas. Ou decide com a ajuda do Espírito entrar pela porta estreita, ou acredite, você vai ser forçado a entrar pela porta larga e o caminho espaçoso. O tópico de número 13, Jesus fala assim: poucos são o que encontram o caminho. O comentarista diz assim: entrar pela porta estreita indica o quão difícil será a vida cristã, e nem sequer se sabe o que há de se encontrar ao longo do caminho. Mas certamente a alegria da vida cristã vai estar onde? Será que é no começo, no meio e no fim? A gente vai encontrar alegria nessas três fases. Na vida cristã a gente é pressionado, na vida cristã a gente é forçado a desanimar, não é? Eu costumo dizer que uma das maiores marcas de alguém que é chamado por Deus, de alguém que é chamada por Deus, é o desejo que ele e ela têm de parar. Elias quis parar, Davi quis parar, e o que mais você vai encontrar foram homens e mulheres tentando parar. Porém, uma das maiores características de pessoas chamadas por Deus é alguém que teve vontade de parar, mas não parou. É seu caso, viu? Lembra do que Jeremias falou? Que quando ele pensou em parar, ele disse que a palavra de Deus ardia nos seus ossos. Isso impressiona. Porque eu tenho certeza que você já quis parar. Tenho certeza que você já quis desistir, mas você lembra que Deus foi e levantou alguém para falar com você, te renovou, te inspirou, através de uma liderança, de uma profecia, de um texto bíblico, e você está aí até hoje. Por quê? Porque eu acredito que de fato Deus lhe chamou, lhe convocou e te selecionou para o louvor e para a glória de Deus. Mas não é o caso de muitos. Afinal de contas, Jesus vai nos ensinar que poucos irão ganhar a vida que Ele nos oferece. Poucos vão entrar pelo caminho estreito. Entram pelo portão estreito, vão ser poucos os que vão ser salvos. Deixa eu te falar aqui algo bem claro e bem sério. Quando Jesus usa essa expressão poucos, Jesus usa a expressão poucos, a palavra grega sabe o que significa? Micros. Os irmãos já viram micróbio? Alguém que, André Elias não está aqui, alguém já viu micróbio? Já viu? Não. Como é que se faz para ver micróbio? Como é que se faz? A esposa do André Elias está ali. Hoje o mestre da área não está aqui, né? Como é que se faz para ver micróbio? Como é que faz? Quem sabe? Quem está de casa sabe como é que faz para ver micróbio? Através de microscópio.
Olha só a palavra que Jesus está dizendo. Vão ser micro aqueles que vão entrar pela porta estreita. E me perdoe a sinceridade, mas a proposta da palavra é mostrar que vão ser pouquinhos de uma grande totalidade. Poucos. Então só existe algo para se falar: que Deus tenha graça de nós. Afinal de contas, no tópico de número 2:1, vai apresentar alguns desses que não vão entrar, e que vão entrar pela porta larga, os falsos profetas. Em nosso século, com o potencial dos meios de comunicação como jornais, revistas, rádio, TV, vídeos, satélites, e o lucro financeiro que essas mídias representam, proliferam mais do que nunca os falsos profetas. Vamos para algumas considerações. Primeiro, na porta estreita vão aparecer, você vai perceber que Jesus coloca todos esses textos no mesmo versículo. Ele vai começar dizendo: olha, vocês devem estar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que vai levar para a perdição. Só que no mesmo texto, a Bíblia diz que Jesus começa a falar sobre falsos profetas. Como é que correlaciona falsos profetas e porta estreita? Então lá vai a primeira lição. Na porta estreita, quando eu tiver para entrar na porta estreita, ou quando eu estiver caminhando na vida cristã, vão tentar aparecer falsos profetas para me arrancar do propósito que Deus não quer que eu saia. Vão tentar. Então adiciona mais um inimigo aí para você. Além do sistema mundano, além de Satanás, além de você acabou de ganhar mais um: os falsos profetas. E por que eu digo isso? Porque falsas mensagens que vêm da parte de Deus vêm simplesmente com o propósito de nos arrancar da direção divina. Eu, quando era adolescente, estava eu e outro colega, na minha opinião, eu falo assim, escondido no sangue de Jesus, para mim é o maior e melhor pregador da Bíblia que o Ministério Fama tem. Só que ele é alguém que ele fica por detrás dos holofotes. O pastor Abinai já quis trazer ele aqui para a sede, mas ele preferiu não vir. O Kelly conhece, mais alguns aí conhecem, o pastor Johnny conhece também. Santiago, o pastor Oséias ajudou ele muito aí, abrindo algumas portas e tal. Esse camarada sabe pregar a Bíblia. Muito. Quase que nós perdemos ele para uma poderosa sede de Madureira, mas o Alaios conseguiu puxar ainda para segurar ele lá. E aí que o Santiago sempre foi minha referência. E é meu melhor amigo. E aí que entrando, uma certa feita numa casa, estava um grupo de mulheres que estavam no terceiro dia de propósito de oração de jejum. De um propósito de 5 dias, elas já estavam no terceiro, para que Deus matasse o dono da casa. Aí talvez, Bispo Anaífa, meu Deus, por quê? Porque um profeta disse assim para ela: como seu marido está te atrapalhando você fazer a obra de Deus, Deus vai matá-lo. Aí vamos ser sinceros, se Deus for matar todo marido, ou toda mulher que enche o saco, porque o marido ou a esposa está vindo para a igreja, metade dessa catedral está morta. E aí que o texto é aberto, nós chegamos, estava aquele tanto de mulheres, 3 horas da tarde, ninguém tinha comido, ninguém tinha bebido. E aí que ele abre a Bíblia e fala: mas está errado. A Bíblia diz aqui em Ezequiel que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Qual é o interesse de Deus em matar um presbítero da igreja dele? E aí que quando o camarada descobriu que enquanto ele estava trabalhando, a mulher estava orando para ele morrer, ele falou: então já vou adiantar. Ele, e você me pergunta, ele está morto? Não, ele está separado dela.
mas está bem vivo. Por causa de uma profecia errada, fugiram de um propósito divino. É isso que eu quero que você entenda. Fique esperto para não falar coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria, para não verbalizar coisas no nome de Deus que Deus jamais verbalizaria, e para não profetizar coisas no nome de Deus que Deus jamais profetizaria, porque você pode arrancar pessoas da porta estreita. Porém, há uma outra consideração. Os falsos profetas, a Bíblia apresenta eles tanto no Antigo quanto no Novo. Quer ver algumas marcas deles? Deuteronômio, capítulo de número 13, mídia, por favor, verso 1 ao 5. Essa mídia é ungida, né, irmãos? Eu falei para eu tive sexta-feira recebendo um pregador do Brás, e lá eu comentei, irmãos, me desculpe, mas dentro da convenção de Madureira, mídia igual da fama, esses rapazes aí que ficam, né? Eles são gente boa, são educados, são eficientes. Diz assim, Deuteronômio capítulo 13, verso 1, diz assim: se aparecer entre vocês um profeta, lá vai, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, verso 2, vamos até o verso 5. E se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, repara, falso profeta faz sinais e faz prodígios. Na verdade, a palavra sinal, milagre e prodígio são totalmente diferentes, tá? Os termos gregos são diferentes. Ao verso 3, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou daquele sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Verso 4, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedecem, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Verso 5, aquele profeta, ou aquele sonhador, terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão, e tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, e lhes ordenou que o seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Primeira consideração, você percebeu? Primeira proposta do texto, falsos profetas fazem milagres, sinais e prodígios. Segunda consideração, não deem ouvido a eles, é Deus falando, porque daqui do céu eu estou observando para saber se vocês vão cair na lábia deles. E terceira consideração, quando ele aparecer, detectou, é falso profeta, mata. Imagina só se nós estivéssemos vivendo nessa época, hein? Quanto falso profeta nós teríamos que, matar. Aí Deus dá uma ordem: elimina o mal no meio de vocês. Recentemente eu ouvi falar de uma igreja que fechou por causa da pregação de um camarada. E é engraçado que eu perguntei para o pastor, o senhor não fez nada? Eu achei que era Deus usando. Um dia que o pastor Binay estava lá em casa, ele perguntou assim para mim, de onde é que você veio, tá? Qual igreja que você era? Eu falei para ele, pastor, era de uma igreja que o meu pastor, ele gostava muito de dinheiro, mas era tão muito que ele gostava, que ele pegou dinheiro com a agiota e ele não deu conta de pagar. Só que ele não assinou um contrato dizendo assim, se eu não der conta de pagar, a igreja é sua. Aí o pastor Binay perguntou, e aí, o que aconteceu com a igreja? Eu falei, presidente, ele só não me vendeu porque eu não estava no nome dele. Porque se eu tivesse o nome dele, até eu tinha ido. O que eu estou querendo dizer? Igreja fecha, ou elimina falso profeta, falsa teologia, ou vai por mim. Essas coisas funcionam como um câncer para a igreja. Aceitar falar coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria. Essas coisas Deus já dizia, elimine o mal do meio de vocês. Starley, isso é uma proposta só do Antigo Testamento? Não. 2 Coríntios capítulo 11, verso 26. Quais são as roupagens apresentadas pelos falsos profetas no Novo Testamento? 2 Coríntios 11, 26 diz assim, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rio, de assaltantes, de compatriotas, de gentios, perigos na cidade, no deserto, perigo no mar, e aqui que eu quero mostrar para você. A gramática grega, quando aparece para falsos irmãos, representa a ideia de falsos profetas. Falsos profetas não são verdadeiros irmãos, são simplesmente falsos irmãos.
Uma outra consideração, eles são chamados na Bíblia de falsos mestres. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, por favor, mídia. 2 Pedro 2, 1. Amados, esta agora é a segunda carta que lhes escrevo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Agora olha para cá. Quando Paulo vai ensinar para os presbíteros da igreja de Éfeso, logo, o cargo de presbítero, um dos objetivos de uma perspectiva bíblica é fiscalizar aquilo que se anda pregando sobre os púlpitos. Essa é a verdade. E uma última consideração é que a proposta é bem simples: mostrar que falsos profetas com falsas teologias devem ser frontalmente confrontados. E por fim, aí eles vão aparecer em 1 Timóteo 4,2, entre falsas testemunhas que Jesus já falou em Mateus 26,60. Mas Jesus vai apresentar uma roupagem a respeito dos falsos profetas. Jesus vai chamar eles de lobos. E a linguagem de Jesus, mais uma vez, foi perfeita, plena e completa. Porque lobo na Palestina, na época de Jesus, eram os inimigos número 1 de ovelhas que andavam desgarradas. Jesus pediu para ficar atento. Ou seja, no Novo Testamento, os falsos profetas são hereges, apóstatas, enganadores. Esses homens, eles só vão ser refreados, parados, paralisados no dia do juízo. É aí quando a força deles vai acabar de uma vez por todas. Mas a nossa missão é simplesmente entender que eles existem e que eles sempre vão tentar nos tirar da porta estreita. Eu vou ler a conclusão, que diz assim: assim, temos aprendido que o nosso Senhor Jesus enfatizou que o destino dos que conhecem suas instruções está ligado à obediência a Ele. Jesus disse que não seria fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. Esta é a garantia que podemos avançar, porque Ele sempre irá nos ajudar e irá nos fortalecer. Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. E mais uma vez nós estivemos juntos nesta manhã e com muita propriedade nos trouxe o ensino do pastor